Vamos lá, Mister Tatinha Casagrande, para falar a respeito de Internacional 1, Real Noroeste 3. O time capixaba que precisou de 6 minutos para liquidar o jogo. Edmar, o momento que a Inter tomou o primeiro gol, ela estava melhor na partida. Ela estava fazendo tanto do lado direito quanto do esquerdo, fazendo com passagens laterais, chegando no fundo, fazendo cruzamento. A Inter estava dominando o jogo, Edmar. Só que o que me surpreendeu, a meu ver, foi um esquema kamikaze do Duzinho, treinador da equipe do Real Noroeste. Tanto é que se a Inter tivesse feito a leitura, o próprio Roger, né? Porque a gente tem que direcionar para quem está no comando, ele que determina como joga o jogo. Se ele tivesse feito a leitura logo no começo, quando subiu, ele jogava com os 3 atacantes, né? Inclusive o Sabiá, que arrebentou com o jogo. E jogava com meia também, se aproximando, fazendo uma linha Oscar, fazendo uma linha de 4, mas uma linha ali, uma linha reta de 4 jogadores. Qual que era a intenção do Duzinho? Ele sabe que numa Série D, a dificuldade para sair jogando, ela é muito grande, porque normalmente não tem jogadores com tanta qualidade para fazer isso. E a gente está acostumado a ver, porque se tornou eu não sei se todo treinador quer ser atualizado, de querer sair jogando lá de trás. É ótimo quando você tem condições para isso. Quando não, você tem que respeitar. Eu digo o seguinte, Edmar, todo jogador, se eu pudesse, antes da preeleição, chamasse um por um, ou no próprio grupo, falar, faça o que você sabe. Se você respeitar o seu limite, você vai jogar bem. Você não pode arrebentar com o jogo, mas você vai jogar bem. A partir do momento que você quer fazer uma coisa que você não tem condições, você vai errar. Você vai errar. Aí o que acontece? Ficou com o Real Noroeste com uma linha de 4, esperando um erro, forçando lá em cima a marcação. Um time que está jogando fora de casa, hein, Edmar, jogar assim. Então eu estou dando mérito ao Duzinho, treinador do Real Noroeste, mas por outro lado eu digo que era um kamikaze, porque se você quebra essa primeira linha, sobram 6 jogadores atrás. Pega desconfigurado, né? É uma questão lógica, eu estou falando de números. E outro detalhe, se ele sobe um meia para fazer essa linha, ficavam 2 volantes, Ítalo e o Bruno Menezes. 2 volantes pegadores, bons jogadores, mas são 2 só fazendo o meio. Edmar, hoje que você pega, quando ele joga com 3-5-2, é para dar um volume no meio. Se a Inter faz esse esquema tático, arrebenta com a Nora, porque você tem um número maior de jogadores, você vai criar. Tanto é que vou provar para você que eu tô com a razão. No primeiro tempo, os 2 volantes estavam amarelados. Por quê? Porque chega sempre depois, né, Edmar? Você não chega dividindo a bola, você chega depois. É o lateral também. Mas eu digo os 2 volantes. Sim, era pra Inter ter forçado o jogo ali, Edmar. Sim. Porque o volante não pode chegar mais. Ele tá amarelado, ele tem que sempre tirando o corpo. Então a Inter não aproveitou esse esquema que pra mim foi kamikaze, mas deu certo. Por quê? Porque a Inter errou. Quando tomou o primeiro gol, até aí a Inter estava melhor na partida. Também não via necessidade nenhuma de mudança tática. A partir do momento que tomou o primeiro e a equipe do Real Noroeste continuou fazendo essa linha de 4, já era pro Roger Chama, 2 jogadores no canto do campo. Não estava isso na preeleição, lógico, ele não sabia como o Real viria taticamente. Chama 2 jogadores, pede, eu não quero que trabalhe essa bola mais lá atrás. Mete essa bola no Balardim, que é o único jogador que tem condição de fazer um passe comprido. Bota essa bola no Balardim. Se ele tocar de lado, eu tiro ele. Avisa ele. Quando pegar essa bola, olha um dos 2 extremos e mete essa bola. Quebra essa primeira linha, Edmar. A Inter foi o primeiro tempo inteiro assim. Tomou o segundo como? Uma bola roubada. Um erro de passe do Isaac. Eles estavam com 4, uma linha de 4. Eles escolheram o jogador para tocar. Só para recapitular, no primeiro gol foi um lateral do lado esquerdo pro Real Noroeste. O Léo Carioca cobra, o Oscar leva em direção à linha de fundo, fica o Isaac não dá o combate, o Oscar cruza e de cabeça o Sabiá faz 1-0. O menor jogador do ataque da equipe do Real Noroeste. Posicionado ali na marca. Então quer dizer que estava mal posicionado. E o Isaac tem que dar o carrinho. Não, mas Edmar, no cruzamento, se você faz um cruzamento de linha de fundo, não foi um passe curto, foi um cruzamento de linha de fundo, e você pega o jogador de menor estatura, mas foi para trás, para cabecear, não, mas ele cabeceou. Sim. Com liberdade. Com liberdade. Ao lado dele. É erro de posicionamento. Todo mundo ficou olhando pro grandalhão Matheus Silva. É erro de posicionamento. No segundo, a bola está com o Isaac na defesa.
ele vai chutar à frente, bate a bola no Marcudinho, que saiu machucado no primeiro tempo, e volta pra meia-lua da área. Aí o Oscar vem, bate na saída do Pim. Ele foi fazer um passe de primeira com a perna esquerda, Isso. né? Mas, Edmar, quando você ataca com 4, no caso que estava o Real Noroeste, se algum desses jogadores rouba essa bola, ele tem a opção de 3 atacantes na linha da grande área. Isso. O risco é muito grande para quem está trocando passe lá atrás. Não adianta você fazer um jogo que não rende, que corre risco. Se você tem, que eu estou dizendo, repito, se você tem qualidade para tocar a bola lá atrás e quebrar essa linha com passe no chão, é melhor, é o ideal, porque essa bola chega no chão, não um lançamento, né, ou um passe comprido. Mas se você não tem, está correndo risco, faz essa transição direta. O segundo tempo, a Inter voltou dessa forma. Mas espera aí, você falou a respeito, agora me causou uma intriga. Obviamente que o Ballarin tem o melhor passe da Internacional, a gente sabe disso, mas ele errou no terceiro gol. Ele vai fazer um passe, dá de presente pro Oscar arma o contra-ataque e o Sabiá marca o terceiro da entrada da área. Você falou o quê? Um passe? Ele tentou um passe. Eu pedi para fazer o quê? Lançamento. Lançamento você não toma contra-ataque. Sim, então ele errou nesse aspecto. Errou o passe. O passe de Martins. Primeiro passe que o Ballarin erra, que eu vejo. Apesar que não é comum a gente ver o Ballarin errando passe assim. Exatamente. Mas eu falei para você, não era para fazer passe ali atrás. Era para fazer transição direta. A Inter voltou dessa. Apesar que o próprio Ballarin, Edmar, começou a dar uns passes verticalizados. Que esse é o passe ideal. No segundo tempo, mas ele acertou a maioria. Rasgando a defesa. Rasgando a defesa. Isso. Você sempre gostou desse isso, ponto forte do Ballarin. Mas porque isso quebra a linha, né, Edmar? Era o que o pedalada fazia. Exatamente. A Inter teve época que estava com o Ballarin pedalada, jogadores faziam inversão, era o Wesley do lado esquerdo. Isso. Fazia uma inversão, todo mundo marcando, fazia uma inversão, pegava o jogador. Isso quebra qualquer defesa. Perfeito. Mas para fazer isso é difícil. Por isso que eu estou dizendo, não é todo jogador que tem essa qualidade. Por isso que eu disse para passar essa bola pelo Ballarin para ele fazer esse lançamento. Porque estava congestionado, estava difícil. Edmar, em 6 minutos, a equipe do Real Noroeste definiu a partida. E só não fez mais porque não tinha necessidade. Teve uma bola tirou o pé. A gente tem que ser realista, tirou o pé. Segundo tempo, a Inter melhorou. Tá certo que a equipe do Real Noroeste já não tinha mais aquela pegada toda, né? Não precisava. Mas a Inter mudou, começou a fazer já o lançamento cumprido, não ficou tocando lá atrás. O torcedor da Inter, Edmar, ele tá até, vamos dizer, ressabiado. Já veio isso aí, não vou dizer do Elano, porque o Elano não fez isso. Mas já veio depois com o Carpini, aquela coisa de tocar lá atrás. O torcedor ficava louco. Sabe por quê? Você corre muito risco, Edmar, para pouco produzir. Se você produz fazendo isso, ótimo, mantenha. Mas se você não produz, está correndo um risco, por quê? Manter. Para dizer que você é um treinador atualizado? Tem horas, Edmar, que você tem que jogar, entre aspas, teoricamente feio. Quer quebrar uma bola comprida? Não é bonito, não é plástico você fazer isso. Mas é eficiente. Por quê? Porque você não dá bola para o adversário, principalmente para um contra-ataque. Eu acho que mais feio não é você jogar essa bola para frente, é você tomar 3 em casa. Porque o torcedor entende que não só o resultado foi frustrante, mas a forma como que perdeu. Edmar. O que eu falo de desmotivar é o fato de, por exemplo, o torcedor chegar à conclusão e falar, olha, com esse time não dá para subir. A gente já citou aqui com o Lucas D'André e com o Fausto, que vieram aqui durante a semana, que a gente vê adversários como Juazeirense, Portuguesa do Rio, Paraná. São Bernardo, sabe? Paraná Clube, são times de camisa, retrô. E aí você vê um jogo em casa Santa contra Cruz. O Real Noroeste e você já tinha feito a colocação de que o Real Noroeste tem 2 equipes, uma que joga o campeonato, falou, né? O campeonato estadual e a outra que está jogando o campeonato da Série D. Você se lembra que você falou do Jonatas, que é o lateral direito? Sim. Você falou, pô, meio desengonçado. Ele não é lateral, ele é zagueiro. E foi bem. Você sabe quem é o lateral já contratado pelo Real Noroeste? Você que gosta de informação? Vinícius Pedalada. Olha. Ele já foi embora com a delegação daqui de Limeira. Que bacana. Já era para ele ter jogado contra a Inter. Eu não sei se é por questão de respeito, se tem uma ligação, ou não era o momento, mas era para ele já estrear contra a Inter. Mas assim que terminou o jogo,
Ele foi embora já com a delegação. Então, o Vinícius Pedalado é o lateral direito do Real Noroeste. Você gosta de informação, tá aí. Não, maravilhoso, maravilhoso e boa sorte pra ele. Sim, torcemos A gente bastante. gosta demais do Vinícius Pedalado. Segundo tempo, 8 minutos, o gol da Inter. Foi um golaço. Lançamento na direita, né? Sim. Uma bola tocada pro Gui Pira, que chapela o Pedro Botelho, entra na área, toca pra trás e o Sacramento, com muita tranquilidade, fez o gol. 8 minutos. O torcedor fez a sua parte, né, Tatinho? Incentivou, empurrou, achou que dava. Até achei que o torcedor poderia ser mais Eu também hostil no achei. finalzinho. Também achei. Mas não foi. Não foi. teve Mas nada. a questão é o seguinte, né, Edmar? Quando você perde um jogo. Respeito não com dá, o Roger, viu? Não Isso dá. aí se chama respeito com o Roger. Também, pode O torcedor gosta do Roger. Sim. Quando você perde um jogo como perdeu, em casa, né? Virar o primeiro tempo com 3 gols já. Não é legal. Né? São vários erros para acontecer isso. Tá certo que toda a definição que teve o Real Noroeste botou para dentro, né, Edmar? Os caras batendo gol. Tem dia que acontece tudo isso, mas a questão é que fica que o torcedor, ele fica imaginando que a Inter tenha uma condição de sair dessa divisão, da Série D. Porque, Edmar, se a gente for considerar em termos de cronograma, principalmente se tratando de contratação de jogador, por Paulista do ano que vem, vai pesar porque já não tem campeonatos. Vai ter o quê? Vai ter o Paulista. Né? O Campeonato Paulista. Como não tem a D, tem a Copa Paulista. É difícil você prender um jogador para a Copa Paulista. Muito difícil. Edmar, hoje eu avaliaria o seguinte: a Internacional, principal setor a ser melhorado é o meio-campo. Eu estou falando desde o jogo contra o Pouso Alegre. Lá quando o Caldense a gente não acompanhou, não teve imagem, não teve como a gente falar alguma coisa. Mas contra o Pouso Alegre, a Inter venceu por 3-0, eu falei que o ponto fraco da Inter era o meio. Lembra disso? Na vitória. E agora nesse jogo a mesma coisa. Porque eu vi naquele jogo que o Igor Maduro, que foi o principal jogador contra o Caldense, ficou escondido atrás dos zagueiros. Aí não dá para você dar sequência na jogada, principalmente de saída de bola. O volante tem que se aparecer. O volante tem que ir pro jogo, tem que chamar a responsabilidade. Não é só quando não tem a bola para marcar. E aí, eu fiz aconteceu comigo uma falsa ilusão. Por quê? Você se lembra que quando a gente começou a anunciar os jogadores, quando chegou no meio campo, você falou dos jogadores, você falou, Tatinha, tô sentindo que você tá otimista. Eu falei, pelo meio campo. Aí você vê jogadores como o Júlio Rusch, que disputou o Paulista. O Miller, que já tinha passado pela Série D. Humberto. E eu falei, poxa, o meio campo da Inter Perfeito. tá um time legal. Não tem nenhum jogando. Jogou no Júlio Rusch de meia, de armação. Fernandes. Aí não dá, né, Edmar? Camisa 10. Aí fica difícil. Não é do jogador. Não tô nem cobrando o Júlio Rusch. Ele não é jogador de ficar lá, botar... Porque o jogador de meia, principalmente o armador, ele tem que ter muita qualidade para botar o último passe. Hoje a gente sabe que se eu estou um time muito treinado, faz 2 linhas baixas lá, que é difícil para entrar e filtrar. Tem que ser um jogador diferente, com visão, com bom passe. E volante não tem essa característica. Tá improvisado. Aí eu não estou culpando ninguém, porque a gente sabe que o Humberto tá machucado. Como ele estava voltando, torceu o tornozelo, né? Quem? Foi isso, Igor? O Miller? Foi. O Miller, sim. Então, a lesão está atrapalhando. Mas eu criei uma expectativa em cima desses jogadores. Falar nisso, eu preciso parar de... Quem eu coloco na capa da Gazeta se machuca. Pô, para com isso aí. Coloquei o Renan Fonseca na capa, se machucou. Coloquei o Vitinho na capa, se machucou. Pelo amor de Deus, hein? E aí... Coloca uma foto genérica lá, ó, do E aí eu Limeirão. penso o Ia seguinte... falar pra colocar o jogador lá. E não aí vou eu falar penso quem o seguinte, Edmar, tem outro detalhe importante. O jogador que está aí na Internacional para a Série D estão vislumbrando o Campeonato Paulista do ano que vem. Agora, você ficar no departamento médico, posso até dizer um nome aqui, do próprio Miller. Ele chegou, fez um final de campeonato da Série D, muito bom. A 3 Inter jogos ele jogou. faltou pouco para a Inter classificar. E ele está retornando pelo que os últimos 3 jogos que ele fez. Agora ele volta. Machucou. Né? Não estreou. Não. Machucou de novo. Se ele fizer 2 jogos só também, Edmar, não vai ficar pro Paulista.
Então o jogador tem que ter isso em mente. Eu estou falando do Miller, mas estou estendendo esse conselho para todo mundo. Jogador que está aí, dorzinha na unha, tem que jogar. Porque 2 jogos não vai botar ninguém no Campeonato Paulista. Ô, Tatinha, o que você projeta sábado? Ferroviária, que vem de 2 derrotas, uma delas em casa pro Real Noroeste. Quer dizer, são 2 times que perderam pro... Real Noroeste veio pro estado de time São Paulo capixaba. e fez um arrastão Então. definitivamente. E agora o time da Ferroviária vai no Espírito Santo e perde pro Nova Venécia, que foi o time que empatou com a Inter 2-2. Você está falando qual jogo? Ferroviária e Inter sábado. Ah, tá. Olha, é difícil a gente falar porque a Inter não tem sorte com a Ferroviária, né, Dilma? Inter versus Carpini pela primeira vez, hein? Que coisa. A Inter não tem sorte segunda. com a Ferroviária. Santo André. Santo André. E ele levou a sorte em 2-0. Mas cada jogo é uma história diferente. Você que gosta de retrospecto, né? Gosta de pegar números. Mas vai ser a primeira vez Thiago Carpini versus Roger. Isso é a primeira sim. vez. É, porque o Roger também, né, E foi Dilmar? trazido Começou pelo agora. Carpini aqui. treinado. Mas pelo começou Carpini. agora também, né? Sim. Como treinador. Eu vejo que vai ser um jogo que praticamente quase vai definir a classificação, Vidimar. Porque é difícil. Ferroviária é uma equipe que sempre monta numa Série D. Falando até do ano passado, né? Esse ano aqui mudou tudo. Mas ano passado fez uma campanha maravilhosa. Não subiu. O pessoal de Araraquara detalhe. investe muito. Porque eles não querem ficar nessa divisão. É aquela coisa de não querer, não é só vontade, eles investem. Então eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, mas muito difícil. Também acho. Muito difícil.